Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula especial, uma aula extraordinária para trazer para vocês uma atualização de mercado. A gente tem hoje Chicago caindo 6 centavos aí na soja, renovando mínimas de novo. Nós temos também aí o milho lá em Chicago caindo, fechando de em queda. E pasmem aí, a gente tem o dólar em queda aqui no Brasil também. Tudo isso é tema de muita preocupação para nós, porque derruba os preços da soja, do milho, isso derruba aí a nossa competitividade também. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco, né, um estudo rápido de dólar, antes da gente entrar de fato na aula, mas só para você entendendo tudo que está acontecendo aí. Então, bate pronto aqui na tela, vocês estão vendo aí a questão de queda do dólar, então aqui em verde e vermelho é o dólar no Brasil, né? Ó, essa linhazinha de baixo, fechando em queda aqui. Mas o que chama atenção é que o dólar no Brasil ele vem acompanhando o mercado internacional, ou seja, a gente tem aqui as tarifas do Trump, né? E tem o DXY fazendo essa queda. Então, aqui em verde e vermelho é o DXY, em preto e branco é o dólar. E aí, o dólar caindo no Brasil e também caindo mundo afora, pegando a sequência de queda. Por que que isso está acontecendo? Então, o Brasil está seguindo o que está acontecendo lá fora quando a gente fala de dólar. O dólar vem perdendo valor e o Brasil, né, o real, vem ganhando valor, ou o dólar vem desvalorizando aí e o real ganhando valor. Então, vamos lá, vamos passar um pouco aí por essa atualização de mercado e entender o que fazer agora, o que fazer nestes cenários que a gente tem passando. Se você perdeu a nossa primeira aula, dá uma recapitulada também nela mais no final, então fique até o final, que vai valer a pena aí continuar aqui e aprender tudo que nós temos aqui para você. Então vamos lá. Safra americana. Indo bem, espetáculo de safra. Então você tem aqui, ó, soja batendo em 69% em condições boas ou excelentes, melhor do que o ano passado, que foi uma safra muito boa, muito melhor do que os últimos 3 anos aqui embaixo, ó, 21 de 2023, os últimos 4 anos essa é a melhor safra. A média, né, geralmente é 63% e aqui 69% em boas ou excelentes condições. Quando a gente olha para milho, 73% em boas ou excelentes condições. E aí, acima da média aqui de 64%. Também muito boa a condição de lavoura quando a gente olha de milho. E a expectativa é que o USDA, na semana que vem, revise para cima a produtividade de milho e para baixo as exportações de soja. Dois fatores baixistas para Chicago, por isso a gente já vê o preço caindo essa semana. Não vai esperar lá na frente, e isso já acontece aqui com antecedência. Além disso, seca nos Estados Unidos, né? A gente vê semana a semana, amanhã vai ser atualizado, mas para as principais regiões produtoras é muito bom. Branco não tem seca, amarelinho é onde tem um pouco mais de seca, e quando a gente vai aqui para uma área mais escura, né, vermelho, aqui é onde está bem seco. Mas aqui em Illinois vem diminuindo, aqui no oeste de Nebraska também vem diminuindo. Clima nos próximos dias. Chove acima do normal para a maior parte das regiões e dentro do normal para essa faixinha aqui, que é onde está um pouco mais seco aqui no oeste de Nebraska, mas aqui onde está seco também chove acima do normal. E o destaque fica para a temperatura. Tem temperaturas um pouco acima da média, né? A gente tem aqui laranja, um pouco vermelho, um mapa aqui que preocupa um pouco, só que em cima que está dentro do normal. Os próximos dias podem ter uma semana mais quente, mas a gente está numa fase de enchimento de grão, de conclusão de safra. Esse tempo quente seria muito importante para os preços lá no começo da safra, em abril, em maio, até junho, na floração ali. Isso seria um gráfico que preocuparia a gente. Nesse momento, o impacto disso é menor. Essas altas temperaturas, temperaturas acima do normal, têm um impacto menor, mas podem trazer oportunidade se concretizarem aí esse tempo quente aqui que está previsto. Como que o mercado vem refletindo, os preços vêm refletindo essa condição de lavoura lá nos Estados Unidos. Então, a gente tinha lá em fevereiro, Chicago batendo 4,80 até 5 dólares em alguns contratos, e com o avanço da safra, uma correção de preços, com uma área de milho maior, com a condição de lavoura boa,
o milho vem derretendo lá em Chicago, muito parecido com o que aconteceu no Brasil. E a soja? A soja tem seus altos e baixos aqui, mas ela está lateralizada entre os 9,60 e os 10,80, a gente poderia colocar aqui. Por que isso? Mesmo com guerra comercial Estados Unidos e China, os estoques de soja são tão baixos que não permitem a soja derreter, cair tanto de preço. Por outro lado, a gente também teve, né, uma redução na área de soja lá nos Estados Unidos esse ano. Então, esses dois fatores, eles dão preços. E um terceiro fator que deu vários ralis aqui durante o ano é a questão dos mandatórios de biocombustíveis para o ano que vem, que vão trazer um consumo maior de soja no mercado interno americano. Então, três fatores dão suporte aos preços. Mas por que ela não sobe, então? Porque não tem compra da China e porque o clima vai muito bem. Então, resumindo em 5 pontos, por que não sobe, por que não cai, são esses os principais. Toda vez que a gente tem rumores da China comprar, como por exemplo aqui mais recente, final de julho, a soja deu 3 dias de alta, deu uma alegriazinha. Guerra Irã-Israel também deu uma alegriazinha. Mandatório de biocombustíveis deu alguns ralis aqui. Mas é um mercado, pessoal, de oportunidades. E você tem que entender o peso disso na formação de preço de grão, as ferramentas para aproveitar que o 10,80, o 11 para proteger de uma baixa e não ficar refém simplesmente do preço em reais por saco e dar um passo a mais, entender essa formação, entender essa questão de mercado climático e as oportunidades quando a gente olha para isso. Posições de fundos, né? Os fundos estavam muito comprados no começo do ano, janeiro, fevereiro, milho batendo $5 por bucho. Safra andando, veja que é igualzinho, ó, repique de preço, repique de fundo, e agora os fundos vendendo contratos, pressionando o preço mais para baixo ainda. Então, a gente tem que aprender com os fundos. Quando eles estão muito comprados, a gente vende. Quando eles estão muito vendidos, a gente segura. Na soja, comprando tempo, vai e vem, não sai do lugar, igual a soja lá no Chicago. Então, os fundos, eles se pesam muito, a posição de fundos pesa muito na questão dos preços de soja lá em Chicago e, consequentemente, também nos preços aqui no Brasil. É o Ninho Laninha, previsão aí de manter, né, de neutralidade, está se mantendo essa neutralidade, próximo de 50% para a janela de outubro, novembro, dezembro. Tem uma chance aqui, né, de 41% de laninha, né? Então a gente pode ter uma laninha fraco, moderado, pelo menos isso os modelos mostram até dia 18 de julho, que é o atualizado. Isso atualiza agora de novo em agosto e a gente precisa acompanhar. Mas quando a gente olha para mapas climáticos aí mais para frente, a gente vê boas precipitações, uma expectativa de boas precipitações aí mês a mês. Setembro, né, já começando a chover bem, outubro chovendo melhor ainda, novembro também tendo bastante chuvas e dezembro lotado de chuva em todo o Brasil. Então, padrão de laninha não tão presente como a gente viu nos últimos anos aí. Brasil e Estados Unidos, Brasil, China, Estados Unidos e China, geopolítica, como que a gente vê isso, né? Então, a fim da trégua de 90 dias do Trump acabaria agora dia 12 de agosto, 12 do 8, foi prorrogado por mais 90 dias, foi hoje, tá? Por isso que está aqui não acertado, ainda saiu isso aqui, mas a gente não tem nada de compras da China ainda quando se fala de soja americana. Isso não é normal, nessa época a China já deveria estar comprando soja. Próximo do acordo, os Estados Unidos falando que vai ter acordo, mas falando de colocar novas tarifas em fármacos, em chips e outras coisas. Então, de fato, esse aqui seria o meu maior ponto de atenção e o mais difícil de prever. Porque caso haja um acordo e entre commodities, como foi no primeiro mandato do Trump, a gente poderia ver uma queda grande nos prêmios aqui no Brasil, uma queda grande nos bases, porque a soja americana ela está ficando mais competitiva, mas por causa de tarifa e por causa de guerra comercial, a China continua comprando no Brasil, mesmo pagando mais caro, ela está comprando no Brasil. Até quando ela vai segurar a conta para nós? Então, nós estamos no momento de oportunidades. Se você não está entendendo, eu estou falando de bases, de prêmios, precisa buscar conhecimento, você precisa se profissionalizar da porteira para fora para fazer vendas mais lucrativas. Brasil, prisão domiciliar do Bolsonaro. Hoje entra em vigor as tarifas aí do Trump, 50% de tarifas, nada resolvido. Inclusive, hoje o Lula falou que não vê motivo para ligar para o Trump. Está tudo certo, tomamos 50% de tarifa nas costas e está tudo certo, não vou ligar.
jogo de ego entre os dois, mais do lado do Lula aqui, que a gente tem que se pôr no lugar, né, cara, de quem tem mais a perder aqui, acaba que somos nós pensando em competitividade, pensando no agronegócio, pensando em trabalho, emprego, enfim, não vou entrar nessa ciranda, mas nada resolvido. 100% de tarifas para quem comprar da Rússia, caso a guerra não acabe semana, tá? Então a gente falou isso alguns dias atrás para os 12 dias e esse prazo está chegando. Já começou hoje 50% de tarifa em cima da Índia porque compra petróleo da Rússia. Mais um fator que derruba as cotações do dólar. E isso, né, no cenário global também pressiona ações de maneira geral. Mas ponto importante, será que o Brasil vai entrar nessa também? Será que nós vamos tomar essas tarifas a mais? Será que nós vamos para 150, mais 50%? Então, isso tudo é um grande risco que a gente tem, porque a gente importa, né? Então, no último ano, 65% do diesel veio do Brasil, 17% dos Estados Unidos. Se a gente for olhar fertilizantes, aí praticamente 20% do que a gente importa vem da Rússia. Não tem como cortar essa relação com a Rússia. Agora, qual seria a alternativa, né? Será que a gente vai ter o fim de guerra entre Rússia e Ucrânia? Isso é promessa de campanha do Trump e ele está pressionando não só a Rússia, mas também quem faz comércio com a Rússia para buscar o fim dessa guerra que já dura aí mais 3 anos. Geopolítica também impactando nós aí na Argentina. Se você for olhar aqui, esse aqui é o gráfico de vendas de soja e milho da Argentina é, de abril para cá. O Milei deu um desconto nas retenções em maio e junho. E com isso, a Argentina socou a bota em vender soja. Se você for ver nos últimos dias de junho, chegou a vender quase 800 mil toneladas de soja. E com isso, a gente viu o freio de mão puxado na soja aqui no Brasil. Preços até caíram em relação à safra. E a Argentina vendeu 8 milhões de toneladas de soja, que não é normal, isso é muito acima. Eles são grandes exportadores de farelo e óleo, não grandes exportadores de grão. 4,5 milhões a mais do que o ano passado, e isso foi para a China, bateu a carteira do Brasil, os hermanos ó, levaram a vantagem aqui e venderam muita soja. Mas, passados uns dias, o agricultor argentino gostou disso, continuou pressionando, e o Milei é um cara que pensa em cortar imposto. E ele, de fato, colocou como permanente o desconto nas retenções, que é esse imposto de exportação de 33% na soja para 26%, o milho de 12% para 9,5%, sorgo de 12% para 9,3%, farelo e óleo de 31% para 24,5%. Então, uma queda nas nas retenções. Isso deve voltar a motivar o agricultor argentino a vender, aliado, né, com controle de inflação, unificação de câmbio, tudo isso dá um impulso para a soja e o milho argentino ficar mais competitivo e voltar para a exportação. Talvez agora nós não tenhamos uma ênfase tão grande nas vendas como foi em junho, porque não tem prazo para acabar, porque já vendeu bastante, porque a gente tem também a questão da colheita, a Argentina já passou. Então, assim, os motivadores de venda agora são menores, mas o desconto está presente e pode sim deixar a Argentina mais agressiva no jogo de competitividade de exportação e a China vai se abastecendo, né, na América do Sul de soja, comprando Brasil, comprando Argentina e fugindo dos Estados Unidos. Então, isso impacta preço para nós. Mas com isso, né, com essa demanda da China, a gente tem prêmios, né, agosto batendo recorde, setembro batendo recorde. Quando a gente olha a safra nova, excelente oportunidade para estar travando prêmios aí também, prêmios renovando máximas. Ah, Vitor, mas pô, esse ano bateu 100 na safra. Agora você tem aí 55 no março, você está falando que é para travar. Meu amigo, se a gente colher 180 milhões de toneladas de soja, isso por si só já pressiona prêmios para serem negativos. Ou se a China fechar qualquer tipo de acordo, ou simplesmente virar a chavinha dos Estados Unidos, a gente vai ver esses prêmios desabando aqui no Brasil. Então, é um bom prêmio, sim, para fazer negócio, e não vale a pena, na minha opinião, dentro de uma estrutura de formação de preço, ficar apostando. Mais uma vez, se você não entende os prêmios, se você não está ciente dessa conversa que nós estamos falando aqui, se você não sabe converter esses centos por bushel, você precisa buscar um conteúdo que vai te dar essa praticidade, essa facilidade de fazer vendas lucrativas, de aprender a fazer essas conversões de preço de maneira rápida e assertiva, sem ficar na mão daquela conversa do comprador. Então, você precisa aprender
fazer essas contas aqui, entender como é que trava os contratos, como que é formado o preço do grão e esses indicadores como gatilhos de venda e de travas aí no Brasil. Safra brasileira, exportações aqui, né? A gente é um reloginho, não tem espaço para perder. A gente tem quase 4 milhões a mais exportados de soja do que o ano passado. A gente vai ter uma exportação recorde esse ano, porque produziu bastante, porque a China está comprando bastante e também porque atrasou o milho. Veja que é o julho, 2,4 milhões a mais de soja exportada em relação ao ano passado, porque nesse reloginho não dá para ficar de fora do milho, alguma coisa tem que ser exportada. E, por outro lado, acende uma luz vermelha quando a gente pensa nas exportações de milho, que estão praticamente 1 milhão de toneladas abaixo. Isso dificilmente recupera, colheita atrasada, safra americana gigantesca vindo aí, compete com o milho brasileiro, e isso também coloca um estoque de passagem maior para o final do ano. Será que o preço vai continuar subindo até o final do ano? Vale a pena segurar isso até o final do ano? Então, essa análise, entender esse mercado é muito importante, é a estratégia que você vai adotar nesse momento. Então, colheita aí na casa de 75% hoje versus 91% do ano passado. É bem atrasada a colheita no Brasil. Dólar em queda, como nós abrimos aqui, muito em função de dados do trabalho nos Estados Unidos que vieram mais baixos na semana passada, e com isso devem pressionar o Banco Central americano a cortar juros. E aqui as expectativas do mercado, lá na Bolsa de Chicago, já são de 91% de corte de juros na reunião do próximo mês. Porque o Banco Central ele vai olhando dados de emprego, vai olhando crescimento, inflação, e isso ele toma a decisão de cortar juros. Se corta o juro lá, as pessoas preferem tirar dinheiro lá e colocar, de repente, no Brasil, que tem uma taxa de 15%. Então, esse jogo vai pressionando o dólar, vai derrubando o valor do dólar global e o Brasil, por exemplo, sai ganhando nesse momento, caso uma taxa de juros alta. Além disso, como eu citei, tarifas na Índia, 50%, guerra comercial com Deus e o mundo, isso tudo também faz o dólar perder valor. Desde que o Trump assumiu, o dólar vem caindo aí no mundo todo, tá? Não somente com o Brasil. E aí, pessoal, o que eu quero trazer para vocês aqui também hoje é uma pincelada do que a gente viu na última aula, na aula de segunda-feira do nosso workshop. E alguns erros, né? Então, um deles, contextualizando com esse cenário, é que não é só preço que vai fazer vender na hora certa. Muitas vezes a gente fica esperando preço, 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 preço corrigido no final do ano. Vamos dar esse aqui é o exemplo de soja do ano passado, mas pode ser o exemplo desse ano. Ah, a soja está renovando máximas, vai subir mais, prêmio está subindo, isso tudo favorece o preço. E aí a gente tem que lembrar que até chegar lá, né, até acertar o preço, o olho da mosca voando, a gente tem custo de quebra técnica, logística, juros que a gente poderia estar ganhando, fluxo de caixa que a gente tem que lidar, a gente tem soja variado, tem que lidar com armazenagem e a gente deveria buscar um risco de mercado de 3 para 1, ou seja, acreditar que o risco que eu estou correndo eu vou ganhar pelo menos 3 vezes. E o inverso de mercado se repete para o ano que vem. Hoje a soja Mato Grosso vale R$ 120, para o ano que vem vale 109, 110. Então o inverso menor, por enquanto, tende a ficar maior daqui para frente se a soja disponível subir, mas ano que vem a gente tem muita soja no Brasil. Não vale a pena segurar para o ano que vem, mas também não vale a pena querer acertar o rabo da mosca olhando somente preço em reais, porque você sabe lá que tem os fatores de formação de preço do grão. E esse é o nosso segundo erro. Vender somente em reais não é o que dá lucro, não é só isso que vai te dar lucro. O que você tem lá, Chicago, prêmio, custo, dólar. E eu falei aqui, ó, o prêmio está subindo, o Chicago está caindo. E agora, o que eu faço? Eu tenho dólar aqui também caindo. Como que eu protejo esses fatores de formação do preço do grão? Como que eu ganho o máximo de dinheiro usando esses componentes aqui? E o último, né, é não ter um conhecimento, não ter estratégia. Vendas por impulso, né, decisões emocionais comprometem a rentabilidade e a ancoragem de preço. Esperar subir porque vai subir. Geralmente não, porque eu quero mais. Pensa assim, você não compra um carro em poucos segundos, você não compra uma casa em poucos segundos, mas muitas vezes você toma uma decisão de vender soja em poucos segundos, faz uma venda por impulso, faz uma venda sem conhecimento, sem estratégia, ou fica ancorando um preço que nunca vai chegar e perdendo boas oportunidades. E por isso, pessoal, a gente criou um conteúdo rápido
para você que não tem tempo para perder, um conteúdo de 2 horas ou menos aí, que é o curso de vendas lucrativas em 2 horas, focados em soja e milho. Para o produtor rural que já decidiu que tem que aprender mais, você que viu aqui esse cenário complexo pela frente, e esse conteúdo, ele tem de bônus, né, um guia de bolso para você consultar aqui, você ter links úteis, acesso à informação de mercado, e também revisitar alguns pontos. Às vezes você não vai querer rever uma aula no e-book aqui, isso aqui está de bandeja aqui, e isso vale até amanhã, mas se inscreva hoje, não deixe para amanhã. Também de bônus, tá? Nós vamos dar aqui ingressos para a imersão online. Só isso aqui vale ouro. Vão ser 2 dias inteiros onde nós vamos montar um planejamento de comercialização, vamos fazer junto uma estratégia de comercialização para você já aplicar na safra 25, 26 ou mesmo no milho que você tem aí hoje. Então, quem se inscrever, a gente está correndo aí os 30 primeiros, a gente abriu segunda, mas ainda tem vaga aí para estar entre os 30 primeiros. Você ganha 2 ingressos para participar de 2 dias de imersão inteiro de estratégia, de desenhar as coisas, de fazer junto, de mão na massa. E também a comunidade, como vocês viram lá, eu comecei com um gráfico de dólar que estava na comunidade. E além disso, a gente manda áudios de mercado, a gente manda mercado de fertilizantes, ferramentas, estratégias. Então, isso tudo você tem acesso se inscrevendo hoje. Então, valor de investimento é o que você vai ter. Você tem o conteúdo de vendas lucrativas em 2 horas, o e-book, 2 ingressos de imersão e acesso de um mês à comunidade. Quanto que vale tudo isso? Isso teria um valor de investimento, não é o que a gente vai cobrar, mas é o que vale de R$ 997 ou R$ 49,90. Ingresso da imersão, 150, são dois, são quase R$ 300. Acesso à comunidade, R$ 1.497. Tudo isso tem um valor de entrega de 2.594, ou a soja de 110, a gente está falando aí de 41 sacos de soja. Também, pessoal, isso aqui é menos que o investimento de 1 hectare de soja. Você vai gastar pelo menos R$ 3.000, aí, pelo menos, assim, bem, gastando pouco, né? Pelo menos R$ 3.000 para plantar 1 hectare de soja aí na próxima safra. Esse custo está mais alto, então esse ano está bem mais caro que esses 3.000 aí que eu estou chutando para vocês. É menos de meio hectare que você gasta aí numa safra de soja. Mas, antes de eu te falar o valor, eu quero te contar um ponto importante, né? Muitas vezes a gente acha que não tem dinheiro, que não pode, que não consegue fazer as coisas, que isso é caro e assim por diante. Mas perceba que não é só o curso de 2 horas, são 2 dias de implementação, mais um mês de comunidade, mais o e-book. Então você tem pelo menos 3 dias de informação aí, ao vivo, mais gravado, e tudo isso com interação e com garantia para você também. Eu já explico a garantia, fique até o final. Então, se inscreva hoje, busque dar um passo a mais e vender melhor o grão hoje, porque plantar, eu tenho certeza que você já sabe. Vender, você já vende. Mas quantas vezes você acabou fazendo um negócio, depois o mercado subiu? Ou deixou de fazer, o mercado caiu? Talvez você já ouviu falar de alguma ferramenta estratégica, mas não sabe como é que faz. Não entende tudo que a gente apresentou aqui. E nesse curso, em menos de 2 horas, você vai conseguir aprender isso. Você tem um ano para assistir essas aulas, ou seja, você pode ver e rever quantas vezes quiser. Tem suporte pela plataforma para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Então, você pode estar fazendo suas perguntas, você pode estar tirando as suas dúvidas durante um ano. Eu vou colocar aqui na tela também como que isso aparece lá no portal. Então, você tem aqui as aulas, aulas curtas de 5, 10 minutos, para você ir direto ao ponto, a formação de preço de grão, né? Fatores de conversão. Então, você viu ali aquilo que eu mostrei de cents por bushel, disso, daquilo, outro. Qual que são os fatores de conversão? Você recebeu uma oferta, será que esse preço é justo que eu estou recebendo no grão ou não é? Seguros e travas, como é que eu faço hedge na bolsa? Quais os riscos de operar isso na bolsa também, né? E aqui você tem indicadores aí da porteira para dentro, porteira para fora para vender. O que que é basis? Eu falei de basis para você aqui, esse risco da China fechar um acordo com os Estados Unidos. Quando segurar e quando vender o grão. Então, isso é importantíssimo, o mercado de milho que nós estamos passando aqui agora. E eu posso até compartilhar isso com vocês aqui, de bônus, tá? Isso é uma análise que a gente fez para os clientes de consultoria hoje, mas eu vou abrir isso para vocês aqui agora. Deixa eu só pegar aqui a imagem correta para mostrar isso para vocês.
na íntegra, tá? Vamos pegar aqui, ó, que a gente mandou para nossos clientes de consultoria. Perceba aqui essa estratégia. Vale a pena segurar o milho? Então, aqui a diferença de preço entre julho e março, olhando os contratos na B3. A gente tinha R$ 10 de contratos, de diferença de contrato entre o setembro, perdão, e o março, lá em julho. Tinha R$ 10. Então, o carrego para me segurar o grão valia R$ 10 a mais. Com todo esse cenário que eu trouxe para você no milho, hoje esse carrego está de R$ 5,50, ou seja, bem menor do que lá atrás. Quer dizer que se eu segurar o grão até março, a probabilidade é que o preço suba, ele vai subir, mas talvez ele suba menos, cada vez menos, porque a gente está exportando menos. O que pode mudar isso? Se o dólar subir, essa curva muda. Mas mantido o que a gente tem hoje de cenário, essa curva está diminuindo. Então, só segurar o grão apostando que vai subir, não é uma estratégia tão lucrativa. Pode ser que ele realmente suba, mas talvez ela não seja uma estratégia tão lucrativa aqui. E se a gente for pegar também para ver aqui a questão do custo de carrego, quanto me custa carregar esse milho até lá na frente, até o dezembro, por exemplo, são R$ 6,50. É maior do que o ganho de segurar o milho, por exemplo, aqui da diferença de mercado. Então, mercado extremamente desafiador, e aqui você vai entender quando vale a pena segurar o grão ou não. Nadando com tubarões, você viu as posições de fundo, como elas impactam. Aqui você vai aprender mais sobre isso também. Quais melhores e piores meses de venda de soja? Próximos passos, o e-book, o material das aulas em PDF. E aqui tem um super bônus, como recuperar o seu investimento. Então, se você fizer esse investimento hoje, você aqui nessa aula tem uma explicação de como é, retornar esse seu investimento em algo ainda melhor para vocês. É mais um bônus aqui que a gente tem. E a gente pode sim colocar mais coisas aqui no decorrer do tempo, mais aulas, provavelmente a gente vai colocar mais conteúdo aqui também para vocês. Mas hoje, em 2 horas, você consegue ter acesso à informação, fazer perguntas aqui no campo de comentários, tudo isso por 1 ano de acesso nesse conteúdo. Então, quanto que vai custar, né? Vamos desembuchar logo. A gente vende esse conteúdo por R$ 997, só ele. Tudo que a gente está entregando tem o valor de R$ 2.594. Mas a gente está fazendo isso por um valor promocional aí de 12 vezes de R$ 49,70. Ou, seguindo a mesma regrinha lá, de R$ 110 na soja, dá 4,52 saco de soja. Ou então, você pode fazer 12 vezes de 49,70 no cartão, parcelado, né? Mais de um cartão também. Ou no Pix, ou boleto de R$ 497,70 pelos 4, nem 5 sacos de soja aí de investimento. Então, tem um link aí no chat, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você pode e deve fazer sua inscrição somente por esse link aí que a gente está mandando. A gente não pede Pix no WhatsApp de ninguém, é só pelo link. E vai abrir essa tela aqui, ó. Quando você clicar lá, vai abrir essa tela. E aí, aqui estão as aulas, né, os conteúdos, ferramentas, call, put. Você coloca o seu nome completo, coloca o CPF, o CNPJ, e-mail, confirma esse e-mail, coloca o telefone que você tem aqui, e aí você escolhe forma de pagamento, cartão, Pix ou boleto, tá? Para estar fazendo a sua inscrição. Caso vai ser parcelado, seleciona as parcelas aqui no cartão. Então, 12 vezes R$ 49,70 é menos que uma pizza por mês. E, meu amigo, vale o investimento, viu? Falar a verdade para você. Ou 497 aqui, ó, é menos do que um churrascão no final de semana com a caixa de cerveja aí, que infelizmente, né, ficou caro depois da última eleição, aí o churrasquinho não está mais tão barato. Até mais barato que um churrasco final de semana em família. E eu tenho certeza que vai trazer um baita retorno. Ainda assim, tem garantia, tem 7 dias de garantia incondicional. Então, você pode acionar a garantia pela plataforma, pelo e-mail de suporte. E para fazer a inscrição, você pode clicar no link que está aqui ou ainda pelo QR Code. Então, eu vou deixar você aqui algum tempo para preencher, escanear o QR Code que está na tela. Basta escanear o QR Code, vai cair na página de inscrição, coloca o nome, coloca o melhor e-mail, porque isso vai cair lá no seu e-mail. Então, você vai fazer a inscrição ali, esse e-mail vai chegar lá para você.
eventualmente, se você nunca comprou nada na Eduz, pode cair na lixeira ou no spam. Veja se não está lá para você fazer esse acesso ao conteúdo. Também coloque o número de WhatsApp correto, porque nós estaremos entrando em contato com você para passar as informações aí da imersão e para te adicionar na comunidade, que é um grupo de WhatsApp. Então, é importantíssimo que você coloque com cuidado o número de telefone e os seus dados ali para ficar bem redondinho para a gente poder depois te achar. Caso você opte em fazer a compra por boleto, alguém da nossa equipe pode entrar em contato com você pedindo o comprovante do boleto para garantir a sua vaga ali entre os 30 primeiros, no caso dos bônus que nós colocamos. Então, para garantir isso, alguém da equipe pode entrar em contato pedindo comprovante do boleto, mas nós não pedimos Pix no WhatsApp, pessoal, somente compras aí pela Eduz, pela plataforma, uma compra segura aqui, e você pode fazer sua compra pelo QR Code que está aqui na tela. Um pouco mais dos conteúdos que você vai ter é a formação de preço de grão, componentes, Chicago, como calcular o preço justo do grão na fazenda, fatores de conversão, ferramentas de hedge, call e put, participação de alta ou proteção de baixa, indicadores para vender na hora certa, bases, estruturas de mercado, né, vender ou segurar, nadando com tubarões, né, que são as posições de fundo, melhores e piores meses de venda de soja no Brasil, próximos passos e bônus. E, pessoal, essa imersão, que é um dos bônus que nós estamos fazendo aqui, vai ser espetacular. Vão ser 2 dias inteiros de mão na massa para fazer um planejamento de comercialização. Para você não vender mais naquela angústia, ficar sem dormir, será que eu fiz uma venda boa, será que eu não fiz? Você saber quanto de margem está dando, saber relação de troca, motivador de venda, sabe, fazer vendas inteligentes, né, com participação de alta. Se não pode vender com proteção de baixa, então, barter inteligente, né, que o pessoal chama também, pegou esse nome, pegou. Então, isso tudo você vai aprender lá na imersão, que é um bônus para quem se inscrever para esse curso, que tem um valor realmente irrisório aí, tem tanto o QR Code aqui na tela para se inscrever, quanto o link aqui no chat. Então, vou deixar aqui mais um pouquinho, faça a sua inscrição, mandem suas perguntas aqui no chat também, nós vamos estar respondendo vocês aqui no chat, e por conversa que nós vamos estar respondendo vocês, e eu espero vocês aí dentro dessa nossa turma de vendas lucrativas em 2 horas. Um conteúdo direto ao ponto, rápido, feito para você que é produtor rural, que quer vender melhor o grão, quer ter a base, os fundamentos para entender essa formação, essa dinâmica de preço, proteções de preço e indicadores. Rápido, direto ao ponto, sem palestrinha, negócio batido e reto. Então, clica aí, se inscreve agora e vem comigo para revolucionar a comercialização da porteira para fora. Pessoal, é isso. Espero vocês lá. Aproveite e se inscrevam hoje. Aproveite os bônus que tem aí, que são válidos até hoje, amanhã. Alguns bônus vocês vão perdendo. Se cada moscando, vai perdendo os bônus. Então, entra agora, não deixa para amanhã. E esse valor promocional aí também, só para quem está vendo a live aqui nesse momento. Espero vocês lá. Um abraço.